O Evangelho de Lucas 1, 26 a 38, nos diz sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi isso que Maria disse ao anjo. Devemos nos esconder no coração imaculado de Maria, pedir a sua ajuda para sermos servos de Deus, assim como ela se entregou a Ele. Maria é aquela que confia, espera e está aberta ao querer divino. Assim ela nos ensina sua humildade e mansidão. Hoje, que foi o dia de ontem, celebramos a vontade de Deus de fazer da Virgem Imaculada a segunda Eva. Eva se tornou maculada, mas Maria foi imaculada, não sofreu a mácula do pecado. Pela fé, deixamos de ser filhos de Adão e Eva para nos tornarmos filhos da Imaculada Virgem Maria. Em Jesus, antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou a sermos santos, para sermos filhos adotivos por intermédio de Jesus. Nascemos para o louvor da glória de Deus. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Tudo o que nos diz respeito, tudo o que é nosso, deve ser para o louvor da glória de Deus. Se não o é, se o predestinado não tomar posse disso, não disser sim ao que fomos predestinado é quando temos tudo para. Então, essa caneta, ela tem tudo para se tornar uma escrita, mas ela depende se ela será usada para isso. Então, eu tenho tudo para realizar as obras de Deus, mas vai de mim dizer sim ou não, para aceitar Jesus na minha vida como aquele que me guia, que me coordena, para eu aceitar a verdade do Evangelho. Eu tenho tudo para realizar as boas obras, mas vai da minha vontade, do meu querer. Por isso que a gente tem que até pedir nas nossas orações para o Espírito Santo nos abençoar com a vontade do querer seguir Jesus. Então, eu tenho tudo para a salvação. Deus nos dá tudo para a salvação. Se não dissermos sim a isso, a nossa alma será lançada ao inferno. Devemos dizer o sim de Maria. Assim encontraremos o sorriso na face de Deus. Quem tem alegria faz Deus sorrir. Quando fazemos Deus sorrir, Ele nos dá uma missão. Quando a sua vida está muito quietinha, Deus não está sorrindo para você. Se você está confortável, se nada te incomoda, nada te leva a querer melhorar, a querer mudar, a querer se transformar, então Deus não está sorrindo para você. Porque o sorrir de Deus, quando Ele sorri para a gente, Ele sempre nos entrega uma missão. E essa missão não é uma missão fácil, mas com a ajuda dele pode ser leve. Sempre que temos uma missão, um chamado, uma vontade dentro do nosso coração, estamos recebendo a graça de Deus em nossa vida. A vida de quem encontrou graça é como a vida de Maria. Cheia de provações, sentiremos até medo, mas devemos ser prontos no sim. Devemos aceitar com coragem, sem negociações, sem terceirizar o que nos foi dado. Tem muita coisa na nossa vida que se dá pelo estar com o homem,
mas muita coisa só acontece quando estamos relacionados com o Espírito Santo. É fruto do relacionamento com o Espírito, fruto de Deus em nós e através de nós. Para isso, somos predestinados. Por isso, devemos nos relacionar, ter intimidade com Deus. A sombra do Espírito Santo é um lugar, mas tem um limite. Quando o anjo disse que a sombra de Deus cairia sobre ela, a sombra do Espírito Santo cairia sobre Maria, e ela seria concebida, e ela daria luz ao Filho de Deus, a sombra do Espírito Santo é um lugar, mas ela tem um limite. A sombra, ela fica sobre nós aqui, ó, mas ela tem um limite, tá vendo? A sombra na minha cabeça tem esse limite. Se eu estiver aqui, eu tô fora da sombra. Se eu estiver aqui, eu estou debaixo da sombra. Ou entramos, ou não entramos debaixo dessa sombra. E como entramos debaixo dessa sombra? Através da fé, dos sacramentos, da oração, da confissão, da comunhão. Assim, nós saímos do ardor e da exaustão do sol forte do pecado que nos queima e entramos na sombra de Deus. Então, imagine essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia tá fazendo a sombra. Aqui eu tô fora. Aqui eu tô sob a luz do sol que me queima, que me arde, que é a luz do mundo, do pecado. E aqui eu estou debaixo da sombra, da proteção de Deus. Aqui tá tudo aquilo que Deus sonhou pra gente. Tudo aquilo que, se estivermos debaixo da sombra dele, somos capazes de realizar. Talvez, prevendo que Nossa Senhora pudesse se questionar do que viu e ouviu mesmo, o anjo lhe disse sobre Isabel, e ela apressou-se em ir vê-la e confirmou. Teve seus sinais que confirmou o sim que ela deu. Às vezes, não dá 10 minutos depois que ouvimos o que Deus nos pede e já colocamos em dúvida. Ai, será, meu Senhor, que foi isso mesmo que eu ouvi? Será? E aí Deus nos dá os sinais, ele exerce as suas providências divinas, nos confirmando que aquilo que a gente ouviu foi sim Deus falando com a gente, confirma dentro do nosso coração. Deus coloca várias Isabel em nossas vidas. São os sinais, as providências divinas. Que Deus nos dê a graça de não nos faltar os sims para fazermos e sermos tudo aquilo que Ele nos predestinou a sermos e a realizarmos em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.